Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Queria, em primeiro lugar, dar um parabéns a todos que estão aqui realizando esse encontro popular de segurança pública. É muito importante que os movimentos sociais e que a esquerda invistam cada vez mais nesse debate. Eu lembro, quando eu comecei a militar, no final dos anos 80, que a pauta de segurança pública, para a maioria da esquerda, era uma pauta que a gente nem deveria levantar, porque seria um debate que interessaria apenas à direita, né? A nossa pauta seria defender os direitos sociais, a distribuição de renda e etc. E talvez essa atitude tenha custado muito caro para o nosso povo, né? Porque durante muito tempo a direita ficou nadando de braçada nesse debate da segurança pública, praticamente falando sozinho, né? A direita, os conservadores, durante muito tempo falaram sozinhos a respeito da segurança pública. Desde 2004, eu girei a minha militância, né? Passei a priorizar na minha militância a luta por uma nova política de drogas no nosso país e no mundo, né? A partir da denúncia de que a guerra às drogas é uma falácia, que a guerra às drogas é uma mentira, que a guerra às drogas não é nada além de uma guerra aos pobres disfarçada de guerra às drogas. Para chegar nessa conclusão, para fazer um bom debate, eu quero fazer alguns preâmbulos. O primeiro deles é que a gente precisa discutir melhor o que é droga, o que são as drogas. Quando acabar os debates, vocês podem visitar essa barraquinha que está aqui, bem aqui, não sei se vocês estão vendo as flores aqui na grade, é a nossa feira de drogas que nós trouxemos aqui para vocês. Se vocês olharem ali, vocês vão encontrar álcool, é uma droga óbvia para todo mundo. Tabaco, é óbvio que tabaco é droga. Mas ali vocês vão encontrar também açúcar, cafeína, Coca-Cola e uma série de outras substâncias que para a grande maioria da nossa população não são drogas. Então esse debate é importante para a gente entender que nem todas as drogas são proibidas. Apenas algumas drogas são proibidas. Porque droga é toda substância que interfere no funcionamento do nosso corpo, para além, vamos dizer assim, da produção de energia, da produção de calorias. Então, inclusive, é muito difícil separar as drogas dos alimentos. Tanto é difícil, né, que no Brasil, quem fiscaliza, regulamenta o uso de drogas é o mesmo órgão estatal que fiscaliza os alimentos. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? A FDA é Alimentos e Drogas, Administração de Alimentos e Drogas. Muita gente imagina, ou é levada a imaginar, que em algum momento da história, cientistas, médicos, se reuniram e avaliaram, olha, essas drogas aqui, a maconha, a cocaína, a heroína, são drogas muito perigosas e elas têm que ser proibidas. Enquanto outras drogas não, como álcool, né, como tabaco, não seriam drogas perigosas, por isso elas não foram proibidas. Na verdade, não é nada disso. A origem da proibição das drogas é o racismo. As drogas que foram proibidas no início do século XX, elas foram proibidas porque elas eram identificadas com determinados grupos étnicos que deveriam ser perseguidos. A gente aqui no Brasil tem a mania de achar que a gente importou tudo dos Estados Unidos, né? Mas a proibição da maconha é invenção nossa, é invenção do Estado brasileiro. A primeira lei do mundo determinando a proibição da maconha foi uma postura municipal da cidade do Rio de Janeiro de 1830 que dizia: é proibido aos escravos e a outras pessoas o pito do pano. A nacionalização da proibição da maconha no Brasil
ela acontece claramente no contexto do início da República, quando a cultura negra foi criminalizada. A maconha foi proibida porque quem trouxe o hábito de fumar maconha para as Américas foram os escravos negros que vieram para as Américas. A primeira delegacia de polícia no Brasil, responsável por prender maconheiros, também surgiu aqui na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Ela chamava-se Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. O delegado de polícia, que era responsável por prender os maconheiros, era responsável também por prender os sambistas, os capoeiras, os pais de santo e vários outros representantes da cultura negra criminalizada. Ao longo do século XX, o capitalismo veio enfrentando um desafio muito grande, que era a derrota dos discursos de criminalização. No início do século XX, era fácil para o capitalismo. Eles claramente faziam um discurso racista. Eles claramente faziam um discurso antipovo, quando, por exemplo, falavam das classes perigosas. Nas drogas também tinha o seu equivalente às classes perigosas. Eram os vícios deselegantes. No início do século XX, no Brasil, o Estado dividia os vícios entre os vícios elegantes e os vícios deselegantes. E diziam que os vícios deselegantes levam à criminalidade. Os vícios elegantes eram os vícios dos ricos. Era a cocaína, era a heroína, o ópio. Os vícios deselegantes eram os vícios dos pobres. A maconha, o álcool, era a perseguição ao maconheiro e ao ébrio, como se dizia. Mas também existia claramente um discurso racista. Todos os estados ocidentais, até o nazismo queimar o filme do racismo de uma maneira absoluta, até o nazismo, todos os estados ocidentais eram oficialmente eugenistas. Tinham políticas públicas claras e oficiais de embranquecimento da sua população. No início do século XX, também se fazia tranquilamente a criminalização da esquerda. No caso do Brasil, no início do século, dos anarquistas. Então, os anarquistas, os negros, os vícios deselegantes, nós tínhamos várias categorias de criminalização que eram utilizadas pelo aparelho do Estado para perseguir, para reprimir os pobres. Ao longo do século XX, esses discursos foram ficando inviabilizados. Hoje não é mais possível você ganhar legitimidade para uma ação violenta do Estado, dizendo, não, nós temos que enfiar a porrada naquele bando de negros sujos e fedorentos, porque eles são atrasados, eles são umas bestas humanas. Não é mais possível fazer esse discurso. Já foi possível no passado. Depois da ditadura militar, não ficou nem possível mais fazer o discurso contra os anarquistas e os comunistas. Hoje não é aceitável o Estado dizer que tem que prender, tem que arrebentar, tem que matar anarquistas e comunistas. Nessa história de criminalização da pobreza, ao longo do século XX, o que sobrou do discurso da burguesia para construir um inimigo interno a ser combatido foi o discurso da criminalização das drogas, o discurso da necessidade da gente combater esse flagelo que assola a sociedade, que são as drogas. É muito importante que a esquerda e que os movimentos sociais consigam enfrentar os seus tabus e os seus preconceitos e comecem a enxergar a política de drogas no seu devido lugar. A política de drogas no Brasil e no mundo é um instrumento de criminalização da pobreza.
E é um instrumento de criminalização da pobreza extremamente perverso, porque ele não cria apenas um discurso que legitima a ação violenta do Estado contra os pobres. Como nós vimos agora na repressão na favela da Maré, quando o discurso, mais uma vez, foi de que a polícia foi violenta e matou pessoas porque estava enfrentando o tráfico armado. Ou quando nós vemos, mais recentemente, no contexto dos mega-eventos, a internação compulsória ser utilizada como instrumento de higienização das ruas, enquanto o discurso oficial é o discurso de que eles estão combatendo uma epidemia de crack. A guerra às drogas é um instrumento para transformar a luta de classes em luta do bem contra o mal. Isso que é fundamental nós entendermos, que a guerra às drogas, ela é um instrumento absolutamente fundamental, inclusive na política dos Estados Unidos, para manter o seu poder imperial sobre o mundo. Desde o governo Richard Nixon, todo ano, o presidente dos Estados Unidos, no início do ano, faz o discurso do Estado da União, e que ele vai discursar no parlamento dos Estados Unidos. E desde o Richard Nixon, todos os presidentes dos Estados Unidos dizem que os Estados Unidos estão enfrentando duas guerras no mundo. Antes era a guerra ao comunismo e a guerra às drogas. Hoje é a guerra ao terrorismo e a guerra às drogas. E não é à toa que essa é a política dos Estados Unidos. Porque, como eu estava dizendo, a guerra às drogas, ela não produz apenas um discurso que justifica a criminalização. A guerra às drogas produz toda uma economia riquíssima, uma economia que hoje é o segundo maior mercado do mundo. O mercado das drogas ilícitas hoje perde apenas para o mercado do petróleo e ganha do mercado de armas. E ganha muito do mercado de armas. O mercado de armas hoje, calcula-se que movimenta cerca de 80 bilhões de dólares por ano no mundo. E o mercado das drogas ilícitas se calcula que produz 1 trilhão de dólares por ano. É o PIB do Brasil, o PIB hoje do mercado das drogas ilícitas. E esse mercado, ele é perverso, porque se por um lado ele realiza o sonho do capitalista, que é poder controlar um mercado totalmente desregulado, um mercado que não paga imposto, um mercado que não paga direitos trabalhistas, um mercado que garante a rotatividade dos trabalhadores, sem que os patrões precisem ficar demitindo seus empregados, porque eles são mortos e eles são presos. Além da proibição das drogas produzir esse mercado dos sonhos para o capital, a proibição das drogas também produz um mercado que atrai centenas de milhares de jovens em todo o mundo para uma atividade econômica que, na verdade, além de ser do interesse do capital, enquanto atividade econômica, é do interesse do capital que essa juventude entre nesse mercado, que essa juventude pegue armas, não para enfrentar o capital, mas para enfrentar os seus irmãos, aqueles que deveriam estar unidos com eles na luta contra o sistema capitalista. A guerra às drogas faz que dentro das próprias favelas e comunidades surja um segmento que se comporta muitas vezes como uma verdadeira polícia política, que enfrenta, impede e inviabiliza a livre organização dos moradores de centenas de favelas no nosso país. Quantas vezes nós recebemos a notícia de que o tráfico de drogas, por exemplo, impediu nos últimos anos manifestações nas favelas cariocas contra o PAC, por exemplo? Quantos dos nossos militantes nas favelas foram impedidos pelo tráfico de drogas nos últimos anos de participar de fóruns democráticos para organizar a comunidade e enfrentar o PAC ou as UPPs? Nós não estamos falando de décadas atrás, nós estamos falando de meses atrás. Moradores recebendo cheque de R$2.000
em troca da sua casa, moradores de favela recebendo cheques de R$2.000 em troca da sua casa, querendo se recusar a receber o cheque, querendo enfrentar as remoções e recebendo a visita na madrugada do tráfico de drogas, dizendo: não, se você não aceitar o cheque, amanhã você está boiando no valão. Porque nós não queremos confusão, não queremos briga com a polícia na nossa comunidade, porque nós queremos vender cocaína. Vender cocaína. A guerra às drogas, pela sua propaganda, qual é o objetivo da guerra às drogas? Proteger a população dos malefícios das drogas. Por esse ponto de vista, a guerra às drogas é um fracasso total na nossa sociedade. A guerra às drogas não impede ninguém de conseguir comprar droga, de conseguir vender droga. O país do mundo que mais investe na repressão é os Estados Unidos. Hoje eles gastam $600 por segundo no combate às drogas. Hoje os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. 2,5 milhões de estadunidenses estão trancafiados nas cadeias hoje. Muito maior do que a população carcerária da China, que pela lógica deveria ser a maior do mundo. A dos Estados Unidos é a maior do mundo. Metade da população carcerária dos Estados Unidos hoje está condenada por uso ou tráfico de drogas. E a gente sabe o quanto os Estados Unidos, assim como o Brasil, é racista. E os Estados Unidos hoje têm encarcerados 8%, 7,9% da população negra dos Estados Unidos hoje estão atrás das grades. Para vocês terem uma ideia, o apartheid na África do Sul prendeu 0,8% da população negra da África do Sul. Os Estados Unidos hoje têm 7,9% da sua população negra encarcerada, a grande maioria condenada por crimes de drogas. Então a guerra às drogas, ela não funciona em lugar nenhum do mundo. A guerra às drogas provoca violência. A guerra às drogas provoca corrupção. A guerra às drogas cria um mercado fora de controle, um mercado de drogas que prejudica ainda mais a saúde da população. Então, para mim, é mais do que claro que o objetivo da guerra às drogas não é combater as drogas. Não existe nenhum argumento racional hoje que garanta, que defenda, que sustente a proibição das drogas em função meramente do combate às drogas. O que nós temos que fazer, a nossa tarefa, enquanto esquerda, enquanto movimentos sociais, é a partir dessa constatação de que a guerra às drogas é uma falácia, a gente desvendar para a nossa população qual é o verdadeiro significado da guerra às drogas. E o verdadeiro significado é esse que eu estava falando antes. O objetivo da guerra às drogas é permitir ao Estado manter o discurso de que existe um inimigo interno nas nossas sociedades. E a partir desse discurso do inimigo interno, fazer o que ela precisa fazer para manter essa profunda desigualdade social que nós temos no nosso país e no nosso planeta, que é uma guerra permanente à pobreza. Muito obrigado, pessoal.